Quero casar mais 18 vezes com a minha esposa. E não pode nem pensar em ser diferente. Eu então, obrigado a todos vocês. Grande abraço. É um assunto agora inevitável. Falar do Hulk é muito perigoso para nós aqui. Sabe por quê? Porque o que o Hulk fez desde a chegada ao Atlético, você sempre espera que ele repita pelo menos parte daquilo. E os números do Hulk são muito expressivos. Então, falar do Hulk, criticar o Hulk, é muito perigoso, é muito difícil, mas é um assunto que tem que vir para a mesa. E quem falou sobre ele foi exatamente o Sampaoli. Veja aí. Cada jogo es diferente. Nosotros tenemos que... estoy contento por Biel porque entró muy bien y tenemos que recuperar como cuerpo técnico el rendimiento de Hulk para que logre que sus goles nos ayuden. Acá necesitamos de todos. Con respecto a los cambios, yo siempre imagino ganar en los 90 minutos. No pensé en ningún momento en los penales. Teve uma hora que o rapaz das... Como é que fala? Libras. Das Libras ali fez assim. E a hora que vai falar do Hulk, ele faz assim. Isto posto, diante do que disse o Sampaoli, eu falei aqui que é difícil falar qualquer coisa do Hulk pela história dele. Respeito com a instituição, com o torcedor, o que ele entregou nesse período todo, etc. Está muito difícil. Mas o ciclo, ele vai caminhando e ele, quanto mais tempo passa, mais perto do fim do ciclo você está. Isso acontece com todos nós. O Hulk faz um ano que a gente vem questionando o Hulk em campo. O Hulk se notabilizou no Atlético pela força física, não tinha zagueiro que batia no Hulk e não caía, mas isso acontecia, isso não vem acontecendo. O Hulk hoje é um jogador que não consegue arrastar a marcação na força, como ele fazia, não é um jogador que tem aquela porrada de meia distância, de longa distância, é um jogador bem mais lento hoje, bem mais lento. Ah, vocês estão aposentando o Hulk, isso é um desrespeito com o Hulk. Não, não é um desrespeito com o Hulk. É que o Hulk também não está livre de críticas. Gostaria de ouvi-los aqui. Começo com você, Cara, eu, Thiago, já venho falando isso há algum tempo, eu pensaria na ida do Hulk para o banco de reservas. Eu falei isso hoje na rádio e eu reitero. Se a gente olhar para o que acontece no Atlético hoje, nos 5 jogos do Sampaoli, o Atlético faz 4 gols. Dos 4 gols marcados, o Hulk não está em campo em 3 deles. E ele não participa de nenhum dos 4 gols marcados pelo Atlético nesse período em que o Jorge Sampaoli se tornou técnico do time. Então, Então o culpado é o Hulk. Não, Não, é o culpado mas... é o Hulk. Você está colocando aí, você fez todo um recorte para colocar a culpa no Hulk. Não, né? não, porque o Hulk não estava em campo, aí saiu os gols. É muito fácil falar isso. Eu vou ser advogado do Hulk aqui agora, porque eu acho uma injustiça a maneira. Pode criticar, o Everson, o HG falou muito bem, mas agora colocar a responsabilidade toda em cima do Hulk. Então vamos falar aqui do Coelho, vamos falar do Rony, vamos falar do Biel, vamos falar de todo mundo. É só coincidência então, Breno? É só coincidência. Quando o time não tem o Hulk, a gente aponta as 2 melhores atuações ou os 2 melhores momentos do time com o Jorge Sampaoli. Mas e como é que foi o esquema do time? No jogo contra o Bolívar, e como é que foi o esquema do time? E no final do jogo o time jogou como o Sampaoli queria. Lá. Que coincidência. O HG colocou muito bem ontem. Lá, cara, o time jogou no contra-ataque retrancado. O time fechou. O Sampaoli não costuma fazer isso. Ele mudou de acordo com esse jogo. Ontem ele precisou pressionar o time adversário. Eu não tiraria o Hulk ontem. Eu não tiraria o Hulk ontem. Cara, eu não tiraria pensando em pênalti, mas pelo que ele estava jogando. Não é só em pênalti. O que ele rendeu no jogo, você manteve. Deixa eu te contar uma coisa. Pelo jogo, você manteria o Hulk? Sabe o que eu espero? Eu espero primeiro que o Sampaoli organize o time do Atlético. Depois que ele organizar, mas pelo que você já falou, pode esperar até ano que vem, né? Aí eu vou entender e vou colocar as devidas responsabilidades. O Hulk não tá bem? Não tá bem. A gente pode fazer essa crítica a ele, mas ele não tá bem. Não é só ele que não tá bem, não. O Arana não tá bem, o Alonso não tá bem, né? O Natanael não está bem. Se a gente pegar aqui, o Rony não tá rendendo o que deveria render, né? Até o Coelho, que também chegou a ter... Cara, mas não é o que ele deveria render. Né? Não é. Então eu acho que o recorte, pra gente poder colocar, porque aí fica-se aquela coisa assim, tem que criticar o Hulk, mas aí coloca aquela carga em cima dele. Ele é o responsável. Ele não é o responsável. Ele chama isso pra ele. Ele não é o responsável. Ele tem que chamar isso pra ele. Ele é o maior jogador. Eu acho que se o time tiver mais organizado, a maneira de jogar pode melhorar com ele. Ele é o maior jogador desse elenco. O HG falou certo. Ele não tem mais algumas situações de características, mas dá pra você encaixar ele no time de uma outra maneira. Você não pode tratá-lo eu não abriria a mão dele ontem, quando eu vi, e o Gabriel Marques testemunha que estava do meu lado, quando eu vi Biel e o Rony
lá na frente no ataque, eu falei, quem vai fazer gol? Maluco, cara. Quem vai fazer gol? Aí o Atlético encontrou um gol com o Bernard, mas ia depender do Rony como referente fazer gol ontem? Ué, já Mas vai depender de quem? Do Hulk? Peraí. Vai depender de quem? Do Hulk? Do Hulk, sim. Já tem 8 jogos Sim. que ele não consegue Cara, fazer. pode ter 8, nem 10. participar. Aqui, pode ter 8, 10, não tem problema. Mas ele é o cara mas que vai ele pra sempre, cria. né? Ele cria. Ele é o cara que tem a melhor finalização O seu- do Atlético, que é o Hulk. O seu argumento, mais uma vez, Breno, Thiago, o seu eu volto a argumento, mais dizer, uma vez... ele não vive um grande momento? Ok, mas não O pode seu colocar a argumento, culpa toda no Hulk. Breno, Não eu pode não tô mesmo. colocando toda a De culpa que dele. ele vai sair o time... Aqui, Breno, eu ouvi não gente estou falando colocando toda que a o culpa dele. Atlético Mas o ontem seu argumento, mais ganhou uma porque o vez... Hulk saiu, inclusive Mas o senhor. o seu argumento... O senhor falou eu não isso. disse Não isso. é, Eu não disse não é isso. isso. Mas Não o é seu argumento, mais uma vez, é o amor. Você não Não é consegue ver e analisar taticamente, tecnicamente, o que ele está entregando. Que é nada. É o que ele não representa, o que consegue ele arrastar, sabe ele não jogar. consegue fazer um lançamento, ele não consegue fazer uma finalização, não consegue fazer nada Volto a diferente. dizer, não vive um Ele grande vive de momento. bola parada hoje. Mas é um cara o seu decisivo. argumento, mais Uma uma vez, bola é parada, pô, ele pode decidir, mas ele é pode. ídolo. Pode. E aí, cara? Olha, obviamente que eu disse aqui e vou continuar pelo menos até os próximos, sei lá, sábado e terça. Eu ainda vou esperar uma resposta do Arana, esperar é muito pouco, um recorde de 2 jogos, ainda vou esperar, e aí uma própria resposta do Hulk, que eu preciso esperar a resposta de quem tem condição técnica para entregar. Agora preciso ouvir vocês estão muito calados, só observando o programa e o programa está rolando. Vocês estão aí não querendo falar. Não, falar eu quero. Falar eu quero entrar na TV. Pode entrar, Eu não, quero, mas tem que porque a gente tem que atropelar, lembrar que irmão, aqui é não debate. Aqui não é É chegar dando voadora. assim, aqui não é a TV Justiça, né? E o Hulk não é réu, onde defesa e acusação vão se confrontar. Pô, chamou-se de defesa, então, hein? assim, Advogado. a gente está na TV Band Minas, estou falando nos donos da bola. Eu te amo. Então, assim, para falar a respeito do Hulk. O Hulk vive talvez o seu pior, vive o seu pior momento técnico, físico, mas tem outra coisa acontecendo. É o pior momento desses todos, desde que ele está aqui, onde tem o pior momento coletivo. Porque o Hulk sempre se destacou ao longo dos anos, mas não sozinho. Eu teria que ter subsídio de jogadores que estão entrando no time e produzindo mais, só que eu não consigo ter isso. Mesmo no pior momento do Hulk, porque o Atlético tem 69 gols marcados. O Sampaoli fala da necessidade de recuperá-lo para que o time tenha mais gols. Quando ele fala isso, ele está olhando para a temporada atual, não é para a temporada anterior. Porque mesmo nesse momento de baixa, o Hulk tem 20 participações em gols, repito, dos 69 que o Atlético marcou na temporada. 16 gols marcados e 4 assistências. É o suficiente para o nível Hulk? Não. Mas vamos olhar então para as alternativas. Você soma Rony, Coelho, que está machucado, e Júnior Santos. Juntos, eles têm 18 gols. Juntos. E olha para os zerados. Renier, Dudu, João Marcelo e Biel. Obrigado, Breno. Estão zerados. Então, assim, eu acho que o Sampaoli está começando por quem já entregou mais no ano da recuperação. Mesma coisa vale para o Arana na lateral esquerda. Eu não consigo achar que o Caio Paulista, coloque o Caio Paulista que vai. Eu não creio isso. E a temporada me diz exatamente isso. Tá entregando mais. A temporada, não, tá entregando no recorte. muito forte, né? Qual recorte? No seu recorte. defensivo. A temporada não diz isso, Não diz isso, Você tá brigando contra a temporada. O Arana Você tá brigando demonstra contra a quem temporada. Então, só para finalizar, eu acho que é por isso que o Sampaoli vai continuar tentando recuperar o jogador que, mesmo nessa temporada super de baixo rendimento, mas que temos que levar em consideração o fator não ter uma estrutura de time, ele vai continuar insistindo no Hulk. Pra desempatar? Posso desempatar? O que o Arana não, tá te posso mostrando desempatar? pra você bancar ele? Posso desempatar? Não, segura sobre o Arana aí que eu quero desempatar. Eu acredito no Hulk. Eu acredito no potencial que Até ele tem, quando? eu acredito na história que ele tem com o Atlético, eu acredito na entrega que ele tem, no entendimento que ele sabe da história e o que ele representa. Eu entendo que a questão do coletivo do Atlético está muito ruim, muito ruim. O Atlético, em determinado momento, é um deserto, é um nada. Por que o Scarpa entrega? É um deserto, é um nada. O Scarpa, O Gagueja não. O Scarpa é um ponto fora da curva nesse curto recorte que temos agora com o Sampaoli. E nos 5 jogos ele tem 4 participações em gols com o Atlético, né? 4 assistências. É isso, né? É isso, né, 4 Thiago? assistências. 4 assistências. Mas falando do Hulk, eu acho que ele tem entendimento do menor rendimento dele nesse momento com o Atlético. Então eu vou segurar
eu ainda acredito que o Hulk tem totais condições de se recuperar nesse resto de temporada. Depois eu quero fazer um desafio para aquele rapaz. Você vai fazer o desafio? Eu peguei e eu quero fazer uma pergunta para vocês responderem e a gente debater aqui daqui a pouco. Quando a gente olha para a gestão de grupo, aí um jogador está no banco, vendo aquele que está jogando não render absolutamente nada, nada mesmo. Aí a crítica aqui fora trata do assunto, o torcedor questiona e esse jogador que está no banco fica vendo sequencialmente esses jogadores sendo escalados e não entregando nada. Não dar oportunidade para quem está no banco seria um erro? Isso pode ser um dos problemas no Atlético? A pergunta está lançada e a gente fala disso daqui a pouco, porque agora eu quero falar aqui de argamassa polar, de cimentinho polar também, que agora é usado para rejunte. E aí eu estou falando do cimentinho para rejunte e de porcelanato também. Atenção! Você vai fazer o rejunte, e aí o rejunte